Que bom estar com você aqui no Rio Experiência, um programa que apresenta as atrações e as peculiaridades dos muitos roteiros e bairros da cidade por meio de um bate-papo com especialistas apaixonados pelo Rio de Janeiro. Faremos uma incrível viagem no tempo e no espaço carioca através de histórias deliciosas contadas por quem entende do assunto. Que tal? Vamos embarcar nessa viagem? Olá, eu sou Olivia Souza Cruz e hoje nós vamos voltar ao século XVI e falar sobre a região Jardim Botânico. Para nos conduzir nessa aventura, nós convidamos a Rafaela Medina. Rafaela, conta pra gente, como era essa região no início do século XVI? Olá, essa região que a gente está agora aqui no Jardim Botânico era uma região que a gente tem que fazer uma viagenzinha aqui no túnel do tempo lá para o século XVI, quando chegaram os portugueses aqui na cidade maravilhosa. Assim como esta região, o Rio de Janeiro era completamente diferente em termos de geografia. Por quê? O que acontecia? Nós tínhamos na cidade inteira toda uma questão de montanhas, rios e claro que o mar também. Então essa região daqui, a gente está falando de uma região de encostas da floresta, de onde desciam vários rios que desaguavam aqui na Lagoa Rodrigo de Freitas, super pertinho da gente. Então a gente inclusive vai ver aqui no Jardim Botânico o Rio dos Macacos, que é um dos rios mais famosos aqui da região. Então estamos falando de um lugar que era praticamente alagado, ou seja, uma região de mangues e de brejos. E isso tudo foi mudando com o passar do tempo, com questão de aterramento, né? A gente perdeu uma região muito grande aqui do Jardim Botânico com a construção do Jockey, por exemplo. Então a gente também tem que imaginar que a lagoa, que a gente conhece hoje em dia, perdeu, por exemplo, 1/3 do seu tamanho. Ela chegava quase aqui no jardim. Então é uma região que era praticamente alagada. É verdade que aqui no Jardim Botânico existia um engenho de cana-de-açúcar e uma fábrica de pólvora? Essas instalações ainda existem? Sim, é verdade. Aqui na região do Jardim Botânico foi um grande engenho de açúcar no século XVI e existem algumas instalações que a gente ainda pode visitar hoje em dia. Uma delas é exatamente essa que está aqui atrás de mim, que foi sede do engenho e hoje em dia é o centro de visitantes, uma lojinha de souvenirs. Além disso, a gente também pode visitar duas lindas instalações da fábrica de pólvora, que são o lugar onde a pólvora era secada, ou seja, onde hoje em dia é o Parque Infantil, e também um museu, um sítio arqueológico super bonito, onde a pólvora era produzida. O que levou a coroa portuguesa a criar um horto botânico na capital do Império? Com o final do ciclo do ouro, no final do século XVIII, e também com o início da Revolução Industrial na Europa, os portugueses tiveram que buscar outras fontes de riqueza. Desde o século XVII, que os portugueses vinham trazendo aqui para o Rio de Janeiro, para o Brasil, missões científicas. Então, no início do século XIX, quando a família portuguesa vem para o Rio de Janeiro, eles resolvem fundar um horto para fazer aclimatização de espécies com intuito comercial. O que significa isso? Eles traziam espécies de outros países que eram suas colônias para tentar aclimatar aqui no Rio de Janeiro para vender e conseguir com isso algum tipo de renda. Então foi o caso, por exemplo, da baunilha, da canela, o cravo da Índia e depois o chá. Dom João VI trouxe para o Rio de Janeiro uma equipe de chineses prontificada para plantar aqui, nesse local, no horto, chá preto. Mas essa planta não se aclimatou e o valor comercial não foi muito bem sucedido. Então, o horto começou, na verdade, com esse intuito. Com o intuito da gente ter por aqui espécies que teriam valor comercial, que trariam riqueza para a coroa portuguesa. Hoje em dia, o Jardim Botânico continua com esse intuito de pesquisa. Ele foi fundado, então, há cerca de 200 anos para isso. E a gente ainda consegue encontrar aqui muitas coisas ligadas à pesquisa científica e um local específico onde a gente consegue ver, por exemplo, espécies que são aí para cultivo de cozinha, culinária e também as famosas plantas medicinais. Um dos símbolos do Jardim Botânico são as palmeiras imperiais. Conta um pouco pra gente sobre a origem da espécie e quem plantou a primeira palmeira no Jardim Botânico. As palmeiras imperiais viraram um grande símbolo do Jardim Botânico, mas elas não são originárias aqui do nosso país. Elas vieram de uma ilha no Oceano Índico, as Ilhas de Maurício. E a primeira pessoa que plantou aqui no Jardim Botânico foi Dom João VI. Rafaela, quem foi o primeiro diretor do Jardim Botânico? Quais as principais transformações que ele realizou? O
primeiro diretor aqui do Jardim Botânico foi Frei Leandro de Sacramento. Ele era um grande cientista, já dava aula na Academia de Medicina e ele trouxe aqui para o Jardim Botânico as primeiras transformações paisagísticas. E quais foram essas transformações? Uma delas, exatamente aqui onde a gente está, é um cômoro onde ele construiu uma espécie de montezinho com as terras que ele tirou da região que está aqui à minha frente, que é um lago, o Lago Frei Leandro, um dos lugares mais bonitos do jardim, onde a gente pode observar vitórias régias vindas da Amazônia. Então o Frei criou essa parte nova do Jardim Botânico e aqui atrás de mim vocês podem observar também um busto em sua homenagem, porque ele realmente foi um homem muito, muito especial aqui para o Jardim Botânico. No jardim é possível avistar o portal Encantaria do início do século XIX. Qual a sua importância? Esse belo portão Encantaria que nós estamos vendo agora, ele fazia parte de um conjunto arquitetônico que ficava localizado na Praça Tiradentes, que era o prédio da Academia Imperial de Belas Artes. Esse edifício foi demolido na década de 40 e o Lúcio Costa, importante arquiteto do Rio de Janeiro, resolveu trazê-lo aqui para o Jardim Botânico para deixar aqui um registro desse lindo, lindo, lindo conjunto arquitetônico. Faz parte do Jardim Botânico e é simplesmente imperdível. O famoso Mestre Valentim, principal artista do século XVIII, também possui trabalhos no Jardim Botânico. Quais são eles? O famoso Mestre Valentim foi um dos principais artistas do período colonial brasileiro e aqui dentro do Jardim Botânico é possível você avistar 4 esculturas desse maravilhoso artista. 2 delas estão aqui na estufa, essa estufa das samambaias, que são as aves pernaltas e faziam parte de um chafariz belíssimo que hoje está dentro do passeio público. E as outras 2 são 2 esculturas que representam Eco e Narcisa e estão do lado de fora do Jardim Botânico, no ateliê que foi dedicado ao Mestre Valentim. Rafaela, conta um pouco mais sobre o chafariz das musas, um outro símbolo do Jardim Botânico. O chafariz das musas foi trazido para o Rio de Janeiro no final do século XIX e ele ficava localizado num outro espaço físico, ali no Largo da Lapa, pertinho da Sala Cecília Meirelles. Com o início da transformação urbanística proposta pelo Pereira Passos no início do século XX, ele foi trazido para o Jardim Botânico, no local onde havia aqui uma banheira de mármore. Então é um chafariz que representa 4 musas gregas das artes e virou um dos símbolos do Jardim Botânico. O Jardim Botânico é um centro de pesquisa que reúne uma imensa coleção de plantas. Nos fale um pouco sobre isso. Sim, aqui no Jardim Botânico nós temos mais de 2.000 espécies, sendo elas 30% de espécies brasileiras aqui no Arboreto, que é essa região onde a gente consegue fazer nossas caminhadas, e a grande maioria de espécies brasileiras está localizada nas estufas, dentre elas o orquidário e o bromeliário. Então a gente tem aqui uma enorme quantidade de plantas e é muito difícil, inclusive, escolher qual delas que a gente tem que falar. Eu tenho algumas preferidas e eu vou falar para vocês quais são. A gente tem aqui, por exemplo, uma grande avenida, uma grande aleia da árvore que deu nome ao nosso país, o pau-brasil, que poucas pessoas têm a oportunidade de conhecer. Além disso, nós também temos pitangueiras, que é a minha fruta predileta, bem pertinho ali do orquidário. Também temos uma árvore da região amazônica, que é o pau-mulato, uma árvore belíssima que tem uma cor que vai mudando do verde para o bronze e que nós também conseguimos observar por aqui. Fora essa belíssima coleção de plantas, e animais da nossa fauna, também podemos encontrar no Jardim Botânico? É muito comum você estar caminhando aqui pelo Jardim Botânico e cruzar, por exemplo, com um super lagarto incrível e também com animais da nossa fauna, como os macacos e os tucanos, e também os famosos esquilos. É verdade que Tom Jobim e Clarice Lispector gostavam de visitar o Jardim Botânico? Quais eram os cantinhos preferidos deles? Conta pra gente. Tom Jobim e Clarice Lispector frequentavam muito o Jardim Botânico e existem 2 espaços aqui dentro que vocês podem conhecer. Um deles é exatamente esse, que está aqui ao redor dessa maravilhosa Sumaúma, e o segundo é um espaço bem pertinho do Lago Frei Leandro, onde existem bancos onde a Clarice se sentava. Nossa entrevistada de hoje foi Rafaela Medina,
do Rafa Rio Tour. Eu sou Olivia, do blog de viagem Olivia Garimpando Por Aí. Eu queria agradecer a Rafaela por ter participado comigo do projeto Rio Experiência e desse lugar tão maravilhoso que é o Jardim Botânico. Obrigada a todos, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não deixe de assistir aos outros programas do Rio Experiência. Até lá!